Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos vocês. Agradecemos a Deus e a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela disposição de vocês, mesmo com todo esse calor, nós estarmos aqui. Vamos então iniciar os nossos trabalhos, agradecendo a Deus por estarmos com saúde e por termos essa oportunidade. Gostaria que vocês me acompanhassem na prece de abertura da primeira parte dos nossos trabalhos. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoar-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a qualidade das orações de vocês, filhos. Muitos vêm até nós falar que, apesar de fazerem as suas orações, estarem sempre tentando se conectar com a espiritualidade de luz, com o nosso Pai Criador, as coisas não estão caminhando do jeito que acha, que deveria caminhar. E nós sempre buscamos abrir os olhos dos encarnados para que vocês analisem a qualidade da sua oração. Você de fato está fazendo a sua oração com fé, com atenção? Você de fato está pensando nas palavras que você está dizendo? Aquilo ali está vindo de dentro do seu coração? Ou você só está repetindo palavras que você aprendeu nas orações, ainda quando criança, e você vem repetindo, às vezes sem nem raciocinar em que parte da oração você está, porque aquilo ali já está no automático. Eu já falei com vocês sobre isso aqui no Miguel Arcanjo, mas eu acho muito importante voltar a esse assunto, porque em razão da rotina de vocês, em razão de outros motivos, vocês acabam entrando nesse ciclo vicioso de fazer orações no automático. E a fé, filhos, como o Espiritismo prega, tem que ser uma fé raciocinada. Tem que ser uma fé que você está realmente conectado com o nosso Pai Criador e com a espiritualidade de luz. Se você faz as suas orações no automático sem nem se atentar para as palavras que você está dizendo, está faltando qualidade na sua oração. Você não tem que somente repetir palavras, você tem que abrir o seu coração para o nosso Pai Criador, falar para Ele, assim como você fala para pessoas de sua confiança, o que está acontecendo na sua vida, o que está te fazendo bem, o que está te fazendo sofrer, o que você quer agradecer, o que você quer pedir ajuda. Fazer a sua oração de forma particular, falando da sua realidade,
e não repetindo e esperando que essas palavras que você nem está se atentando para elas façam o efeito tão grandioso que você espera delas. A fé, ela tem que vir do coração de vocês. Você tem que abrir o seu coração e se conectar com o nosso Pai Criador, com a espiritualidade de luz. Aí sim, você vai estar realmente exercendo a sua fé com qualidade, você vai estar realmente conectado, você vai estar através do seu livre-arbítrio aberto para escutar os conselhos da espiritualidade de luz, para entender os caminhos que você precisa percorrer, e as coisas elas vão se tornar mais claras para você. Não adianta, filhos, isso acontece principalmente antes de vocês dormirem, né? A gente sempre fala aqui, faça sua oração antes de dormir, peça sua proteção. O que acontece? Muitos de vocês já vão dormir extremamente cansados, começam a rezar ali um Pai Nosso, uma Ave Maria, nem terminaram, já estão dormindo. Ou rezam de qualquer jeito, rapidinho, fecha o olho e vai dormir. Nem pensou nas palavras que disse, nem de fato agradeceu pelo dia, nem de fato pediu a sua proteção, nada, só cumpriu um protocolo. Não é assim que tem que ser o relacionamento de vocês com ninguém, né? Quanto mais com o nosso Pai Criador. Pensem nisso, tirem um momento do seu dia com tranquilidade, nem que sejam só 5 minutos ou menos, mas façam orações de qualidade, façam orações de coração aberto. Conversem com o Pai sobre a sua realidade, sobre o que você quer, o que você não quer. Vocês vão se sentir mais próximos dele, tenham certeza disso. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. A psicografia de hoje foi realizada aqui mesmo no Miguel Arcanjo por um irmão já desencarnado. O tema é: o amanhã é uma página em branco. Os encarnados parece que esquecem desta informação e a sensação que temos é que gostam de prolongar os dias difíceis. Vocês não devem acordar após um dia difícil com vontade de tornar o seu novo dia tão difícil quanto o anterior. Não adianta manter pensamentos e atitudes negativas. Não adianta continuar uma discussão. Não adianta ficar se lamentando eternamente. O que adianta é respirar fundo até se acalmar. O que adianta é entender que um novo dia iniciou e querer amenizar, ou, se estiver ao seu alcance, resolver as coisas. Desapeguem de energias negativas. Não estou falando que vocês precisam, após um dia difícil, fingir que nada aconteceu. O que quero dizer é que mesmo com a dor, você precisa querer se livrar do que ficou de negativo no seu coração, ao invés de usar a mágoa e o rancor como combustível para seus sentimentos ruins e com isso escrever sua página em branco, seu amanhã, com mais dor e sofrimento. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Muitas vezes reclamam que as palestras do Miguel Arcanjo às vezes estão se repetindo, os assuntos. E como eu falei na segunda-feira, a gente sempre analisa os que aqui estão, que frequentam essa casa, e quais são os problemas que são mais comuns à maioria das pessoas. E a gente costuma focar muito nisso para tentar dar um auxílio. Tem se falado muito aqui das energias, dos pensamentos, do relacionamento com Deus, das reclamações excessivas, não que não se tenha problemas, dores, mas as reclamações são excessivas, o que gera uma quantidade de energia muito grande emitida por você mesmo, que envolve você e afeta todos que estão em volta, às vezes gerando mais problemas. O
pessoas que vêm às vezes aqui numa quarta-feira reclamando de um problema, de alguma coisa que aconteceu, e revoltado, e pensando e reclamando nisso, e às vezes volta na outra quarta-feira com a mesma coisa ainda. Porque fulano não podia ter feito isso, porque aquela pessoa não podia ter feito aquilo, e continua nisso. Aí fala, puxa, mas não adianta, eu não consigo resolver esse problema, eu rezo, eu vou no Miguel Arcanjo, eu peço, e não resolve o problema. Filhos, a primeira coisa quando você tem um problema, você tem que querer resolver esse problema. E o resolver não é querer que a entidade, Deus, ou seja, quem for, retire da tua cabeça esse problema. Ou que simplesmente mude todas as situações conforme você gostaria que fosse. Não se esqueçam que tudo que acontece na tua vida é para te dar um ensinamento, principalmente da paciência, tolerância, controlar a ansiedade. Então não adianta você ficar pedindo para Deus tirar da tua cabeça alguns sentimentos, às vezes mesmo que seja aquele de raiva, de vingança, de ódio de alguém. Deus não faz isso. E não faz porque Ele deu livre-arbítrio para cada um de nós. Você faz, você pensa, você age como você quiser. E os frutos, se forem positivos ou negativos, você vai ter que colher. São frutos do que você plantou. Então, se você continua remoendo, como vocês falam, se você continua com pensamentos negativos, se você continua com raiva de alguém que fez alguma coisa que nem mais perto de você está, se você é daquelas pessoas que fica falando, puxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo, eu não merecia isso, e fica, e conta para todo mundo, e fica. Você que está segurando essa energia negativa que botaram dentro de você. E o pior de tudo, você está ampliando com a tua energia negativa. É muito fácil para a espiritualidade resolver problemas quando chegou o momento, problema de saúde, qualquer outro tipo de problema, quando chegou no momento do teu merecimento disso ser resolvido. É muito fácil, às vezes, resolver uma energia que te mandaram contra você, que você não tinha o merecimento de receber. É muito fácil desmanchar trabalhos quando você não tem o merecimento de receber. Mas é impossível a gente mudar a tua forma de pensar. Se você quer continuar pensando de uma maneira que está te trazendo problema negativo, não tem o que qualquer pessoa faça, não tem nenhum espírito que possa abrir a tua cabeça e mudar a tua maneira de pensar. Você vai ter o espírito protetor, teu anjo da guarda ali do teu lado te intuindo. Pare, não é assim, não adianta ficar pensando desse jeito, faça alguma outra coisa, mude o foco dos teus pensamentos. Mas ele simplesmente tirar o pensamento, ele não tem esse poder, espírito nenhum. Isso cabe a você, livre-arbítrio do Pai. Então, quando alguma coisa está te incomodando, a primeira pessoa que tem que rezar, pedir, conversar com o Pai, sim, é importante. Vem a luz, quando você conversa com Deus, você está autorizando pelo teu livre-arbítrio de ser ajudado. Mas daí também não adianta ficar parado, você tem que se movimentar. Você tem que acreditar que consegue resolver os problemas, você tem que querer não mais pensar dessa maneira ou agir diferente, para daí sim ser ajudado. Porque ficar simplesmente esperando que pensamentos que você não gostaria desapareçam da tua cabeça, não vai desaparecer. Começa a pensar numa coisa negativa e começa a rezar, não posso pensar nisso, não posso pensar nisso, daí que você está pensando. Você tem que mudar teu foco disso. E é literalmente mudar o foco. Começou a vir algum pensamento que você não gosta, vai conversar com alguém, pega teu celular, vai fazer qualquer coisa, muda o foco. Nem que se faça isso 1 milhão de vezes. Esse cérebro ele é preguiçoso, ele gosta de funcionar no automático. Nem que o automático seja sofrimento, mas para ele é uma coisa comum, é uma coisa conhecida, é aquela rotina que todo mundo reclama que tem, mas quando alguém diz que vai mudar a rotina, parece que o mundo desaba. Então às vezes você entra numa rotina de reclamação, o cérebro entende que é isso, e você fica nisso. Enquanto você não vai querer alterar essa programação, nada vai resolver. Não vai vir um espírito e levar o teu pensamento negativo embora, não, ele é teu, é propriedade tua.
Isso está influindo no teu corpo físico, porque a energia negativa está influindo nas pessoas que estão em volta de você, e às vezes está tornando coisas que já não são fáceis mais complicadas ainda, que a partir do momento que a gente está mandando energia para quem está em volta, às vezes também causam dificuldades com outras pessoas, exatamente por esses choques de energia. Então, filhos, rezar é importante, relacionamento com Deus é importante, e nós gostamos muito de falar nessa casa de relacionamento com Deus. Como que é o teu relacionamento com Ele? Porque tem gente, puxa, eu vim aqui no centro na quarta-feira, essa semana já está paga. Não está. Hoje é quarta, você veio aqui, você vai tomar passe, você rezou, está aí quinta, sexta, sábado, segunda, terça, como é que fica? Você tem que estar sempre tendo esse relacionamento. E a gente fala de relacionamento porque Ele é teu Pai. Enxergue em Deus como teu Pai. Não é um velho sentado num trono escolhendo para quem vai para o céu ou para o inferno, jogando filho no inferno para sofrer o resto da vida. Isso não existe. Não existe. Ele é tão amoroso, Ele é tão bom com a gente, que por mais erro que você cometa, Ele te dá inúmeras encarnações que você não lembra dos erros que você cometeu, para tentar fazer de novo. Então converse. Quando você pede ajuda para Deus, mas a gente fala, para que eu preciso falar para Deus se Deus sabe tudo? Sim, Ele sabe tudo. Mas quando você conversa com Ele, pede ajuda, pede conselho, você está autorizando com o teu livre-arbítrio a espiritualidade em nome dEle te ajudar, conforme a tua programação de encarnação. Então você autorizou, fora que a energia de Deus, da espiritualidade, vai te envolver, vai queimar muito dessas energias. Mas achar que rezou uma vez por semana, ou que chega no final da noite, como estava se falando na palestra anterior, tem gente que tem a capacidade de rezar Pai Nosso olhando para as coisas. Está rezando o Pai Nosso, está sujo ali, eu preciso limpar isso. Está rezando o Pai Nosso e pensando numa outra coisa. Você acha que isso resolve alguma coisa? Você está falando palavras. Filhos, o poder de palavra está na intenção. Rezar porque você aprendeu, em algum momento decorou, e aquilo já decoradinho sai assim, né? Se não vier daqui também, são só palavras, não vai servir para nada. Às vezes quando a gente simplesmente conversa com o Pai, pedindo ajuda, agradecendo, pedindo conselho, às vezes até tem uma força muito maior do que quando se começa a repetir palavras e na maior parte das vezes se dorme no meio do caminho e fica por isso mesmo. Então cuidem, como eu sempre falo, vigiai e orai. Vigiai é o mais importante de tudo, vigie os teus pensamentos, o que você está desejando para você e para os outros, e depois as orações para vir o equilíbrio e ajuda. Que a paz esteja com todos.